Shalom, shalom. Continuando nossa leitura diária. Hoje ontem nós terminamos o livro de Gênesis, hoje nós vamos para Jó. Essa é uma ordem cronológica, a ordem dos acontecimentos. E então, a gente fala da história de Jó. Então, havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. As suas possessões alcançavam 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha numerosos servos, de modo que esse homem era o mais rico de todos os do Oriente. E os seus filhos saíam para oferecer banquetes em suas casas, cada um no seu respectivo dia, e também costumavam convidar suas 3 irmãs, para que comessem e bebessem com eles. E acontecia que, quando o turno de dias dos seus banquetes terminava, Jó os convocava para santificá-los, e levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos, conforme o número de todos eles. Porquanto Jó dizia: quem sabe se os meus filhos pecaram e blasfemaram contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Aconteceu que um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, Satanás também veio entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Então Satanás respondeu ao Senhor Jeová, dizendo-lhe: de ir e vir pela terra, de passear por ela. E perguntou o Senhor Jeová a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque não há outro como ele na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: acaso não teme Jó por interesse? Não puseste porventura uma cerca viva em torno dele, e da sua casa, e de tudo quanto possui? Abençoaste a obra das suas mãos, e as suas possessões se incrementaram sobre a terra. Mas estende a tua mão agora e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti no teu rosto. Então disse o Senhor Jeová a Satanás: vai, eis que tudo quanto ele tem está na tua disposição, mas não estenda a tua mão contra ele. Então Satanás se afastou da presença do Senhor. E aconteceu que um dia, semelhante a este, quando os filhos e as filhas comiam e bebiam na casa do seu irmão mais velho, um mensageiro veio a Jó e lhes disse: as juntas de bois aravam e as jumentas pastavam junto a eles. Quando os sabeus, lançando-se sobre eles, os levaram, ferindo os servos a fio de espada, somente eu escapei para te trazer a notícia. Quando o mensageiro ainda falava, eis que veio outro dizendo: um fogo da parte de Deus caiu do céu e consumiu as ovelhas, e somente eu escapei para te trazer a notícia. Esse mensageiro ainda estava falando quando também veio outro dizendo: os caldeus, divididos em 3 quadrilhas, caíram sobre os camelos e os levaram, e feriram os servos a fio de espada, e somente eu escapei para lhe trazer a notícia. Esse mensageiro ainda estava falando quando veio outro, dizendo: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E eis que um vento veio da banda do deserto, e destruiu as 4 esquinas da casa, e esta caiu sobre os jovens e os matou, e somente eu escapei para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou a cabeça, e prostrando-se adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor Jeová deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de todos esses acontecimentos, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus nenhuma injustiça no seu juízo. E aconteceu que, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, Satanás veio no meio deles para apresentar-se diante do Senhor. Então, o Senhor Jeová perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu, dizendo: de ir e vir pela terra, de andar por ela. E o Senhor Jeová disse a Satanás: observaste meu servo Jó? E que não há ninguém como ele na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal?
e que ainda mantém a sua integridade, embora me incitaste contra ele para destruí-lo sem causa? E Satanás respondeu ao Senhor Jeová, dizendo: pele por pele, porque tudo que o homem possui pagará por sua alma. Mas estende a tua mão agora e toca-lhes os seus ossos e a sua carne, e verás como ele te negará diante do teu rosto. E disse o Senhor Jeová: eis que eu vos entrego em tuas mãos, mas guarda-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com úlceras malignas, desde a planta dos pés até a coroa da sua cabeça. E tomando Jó uma telha para se coçar com ela, assentou-se sobre a cinza. Então disse-lhe a mulher: ainda te aferras à tua integridade? Adora a Deus e morre. Mas respondendo-lhe, disse: tu falas como falam as mulheres insensatas. Havemos de receber somente o bem das mãos do nosso Deus e não o mal? Apesar de tudo isso, Jó não pecou com as palavras de seus lábios. E 3 amigos de Jó se inteiraram de todas as calamidades que lhe sobrevieram, e vieram para visitá-lo. Cada um veio do seu respectivo lugar, a saber, Elifaz, o Temanita, Bilbade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. E combinaram entre si virem para condoer-se com ele, a fim de o consolarem. Mas quando levantaram os olhos de longe, não o reconheceram. Então baixaram a cabeça, rasgaram as suas estolas e espalharam pó sobre a cabeça. Levantaram a voz e choraram. E estiveram sentados com ele sobre a terra por 7 dias e 7 noites. E nenhum deles lhe dirigiu a palavra, porquanto viram que a sua dor era muito grande. Depois dessas coisas, Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Falando, Jó disse: parece o dia em que nasci, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se anunciou, foi concebido um varão. Seja aquele dia trevas, que Deus não pergunte por ele nas alturas, nem resplandeça sobre ele a luz. As trevas e a sombra da morte se apropriem dele, encubra-o numa negra nuvem, a escuridão do dia o assuste. As densas trevas se apoderaram da sua noite, e com ela a sombra da morte. A névoa permaneça sobre ela, não lhe seja agregado os dias do ano, nem entre na contagem dos meses. E que aquela noite seja estéril, e nela não haja canção de júbilo. Amaldiçoam os que amaldiçoam o dia, e os que estão prontos para despertar o Leviatã. Obscureça-se as estrelas do céu, do seu crepúsculo, que espere a luz e ela não venha, e não contemple as pálpebras da aurora. Porquanto não fechou as portas do seio da minha mãe, ocultando assim a miséria dos meus olhos? Porque não morri desde o útero, porque não nasci para logo expirar? Porque achei joelhos que me acolhessem, porque houve seios que me amamentassem? Porque jazeria tranquilo, e eu agora estaria dormindo em repouso, com os reis e os conselheiros da terra, que edificaram para si palácios e que agora são ruína, ou com os príncipes ricos de ouro, que encheram seus palácios de prata, e como um aborto oculto, eu não existiria, como os fetos que nunca viram a luz. Ali os ímpios deixam de perturbar, ali repousam os exaustos do corpo. Ali os cativos gozam juntamente de tranquilidade, sem ouvir a voz dos seus opressores. Pequenos e grandes estão ali, igualmente, e o servo está livre do seu senhor. Porque se dá a luz a um miserável e a vida ao amargurado de alma, que anelem a morte e não a alcançam, e escavam a sua procura muito mais do que por tesouros escondidos. Que se regozijam ao extremo e saltam de júbilo quando acham a sepultura. Porque se dá a luz ao varão cujos caminhos estão encobertos, e para quem Deus fecha todas as portas. Porque antes do meu alimento vêm os meus suspiros, e como água
águas derramarão-se em meus gemidos. Pois o que eu temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me aconteceu. Não me sentia seguro, nem sossegado, nem em repouso, e veio sobre mim a tribulação. Então respondeu Elifaz, o temanita, dizendo: Enfadar-te-eis de se te dirigíssemos a palavra? Mas quem é capaz de conter as suas palavras? Eis que ensinaste a muitos e fortaleceste mãos fracas. As tuas palavras têm levantado o ânimo dos cambaleantes e têm fortalecido os joelhos debilitados. Mas agora que os males te alcançaram, te desalentas, e ao chegar a tua vez perdes o ânimo. Não é porventura o teu temor a Deus a tua fonte de confiança e a tua esperança e a razão dos teus caminhos retos? Traze luz à tua memória. Quem pereceu seja sendo inocente? Ou em que lugar o reto foi destruído? Conforme tenho visto, aqueles que semeiam a iniquidade lavram desgraça. Pelo hábito de Deus perecem, pelo sopro da sua ira são consumidos. O rugido do leão, o rugido da leoa e os dentes de seus filhotes são quebrados. O leão velho perece pela falta da presa, e os filhotes da leoa são dispersos. Chegou-se furtivamente uma palavra, e o meu ouvido percebeu um rumor. Entre os pensamentos da visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, o medo se apoderou de mim, e sob o temor todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou diante do meu rosto, e arrepiaram-se os cabelos da minha carne. Deteve-se diante de mim, mas eu não pude reconhecer o seu semblante. Um vulto estava diante dos meus olhos. No entanto, no silêncio, ouvi uma voz que dizia: O homem mortal pode ser justo diante de Deus. O homem pode ser puro diante do seu Criador. Eis que os seus servos ele não confia, e aos seus anjos imputa fraqueza. Menos ainda confiará nos que habitam em moradas de barro, cuja origem está no pó, os quais facilmente são esmagados como uma traça. Entre a manhã e a tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que ninguém perceba. Como as cordas das tendas são arrancadas, assim o seu orgulho é vão, e morrem sem sabedoria. Jó, capítulo 1 até o capítulo 4, no dia 16/1, continuamos a nossa leitura da Bíblia, lembrando sempre, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, que o Senhor acrescente a medida de fé na sua vida para que você cresça e resplandeça. Shalom, shalom.